Sport vai contratar um atacante de área, galera. Eu vou falar sobre esse assunto. Vai contratar um atacante de beirada, de lado de campo, um volante e um goleiro. O meia, o Sport já contratou, que é o Diego Hernandes, o uruguaio que veio do Remo, que pertence ao Botafogo do Rio de Janeiro. Bom, o Sport vai fazer um treino aberto para a torcida nesta quinta-feira. É para colocar um clima, né, entre a torcida, o time e o Gilmar Dalpozo, que já chegou pressionado e errou no jogo contra o Criciúma e está mais pressionado ainda, galera. Aliás, o Sport vai fazer 2 jogos em casa, né, e nesses 2 jogos o Gilmar Dalpozo vai sentir a pressão da Ilha do Retiro, porque o torcedor não gostou da contratação dele. É uma realidade. Bom, o Sport passou o mês de junho todinho sem vencer, galera. São 5 jogos sem saber o que é vencer. A última vitória do Sport foi em maio, em cima do Clube Náutico Caparibe, jogo que aconteceu na Ilha do Retiro. Na verdade, o time não performou bem nesse mês de junho. E só decepção. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu fiz um vídeo, acho que uns 2 meses atrás, se eu não me engano, sobre a folha do Sport. A folha do Sport hoje é 2,5 milhões. A informação que eu tenho é que o Sport vai aumentar em mais 1,5 milhão a folha para esse segundo semestre. Ou seja, a folha do Sport vai ser uma folha de 4 milhões, galera. Sinceramente, 4 milhões dá para você ter um elenco de qualidade para subir e para conquistar título. Nessa Série B, um elenco com folha de 4 milhões dá sim para você subir e brigar pelo título. É o que eu penso. Vamos falar sobre essas contratações porque esse atacante de área, o Sport vai contratar. Aliás, eu estava vendo aqui uma matéria no GE que corresponde à informação que eu tenho também, é que o Sport hoje não abre mão de contratar um atacante de área. Por quê, galera? Eu vou explicar isso aqui no vídeo, tá? Bom, deixa eu falar uma coisa aqui sobre o Gilmar Dalpozo. Eu entrevistei acho 2 ou 3 oportunidades do Gilmar, conversei com ele, o cara é super gente boa, o cara família, o cara um coração gigante, e acho que um treinador bom para montar a equipe, para começar o trabalho. Eu acho que para esse momento de emergência que o Sport trocou de filosofia com a saída do Roger, com a entrada do Márcio Goiano, a saída do Márcio Goiano, acho que o Gilmar não é um treinador para esse momento, tá? Eu acho que o Sport errou aí nesse quesito de contratar o Gilmar agora, tá? Nada contra o Gilmar, pelo amor de Deus, hein? Aliás, eu sou fã, porque é um cara super atencioso, super receptivo com a imprensa, um cara tranquilo demais, mas para esse momento eu acho que o Sport errou e eu já tinha falado sobre isso aqui. Mas vamos falar, sim, sobre essas contratações do Sport, tá? Aliás, isso só dizer para vocês que o Diego Hernandes, tá, o meio-campista, já pode inclusive estrear, se ele quiser, no jogo da sexta-feira, porque a janela de transferência já está aberta, tá? Já pode inscrever jogadores e já pode estrear. O Claudinho, lateral direito, que veio do Vitória também, são 2 contratações. O Sport vai buscar mais 4 contratações, 6, é a informação que eu tenho, tá? E vou falar sobre essas contratações, sim, senhor. Porque é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa aqui, que é fato. Eu vou colocar, inclusive, a entrevista aqui do Gilmar Dalpozo num fato interessante que ele mencionou aqui sobre o elenco do Sport. Eu vou colocar aqui. Mas antes, deixa eu explicar a questão do atacante do Sport. Bom, o Sport hoje tem 3 atacantes de área, na minha opinião. O Perotti, o Pedro Perotti, o Yuri Castilho e o Zé Roberto, que voltou de lesão. Bom, na verdade, o pessoal do Sport entende que o Yuri não é um atacante de referência, atacante de área, é um atacante de beirada, de lado de campo. Então não conta ele como atacante de área. O Zé Roberto ainda não passa confiança e só tem o Perotti. Por isso que o Sport vai atrás desse atacante. E dentro dessa ideia desse atacante, o Sport ainda, e é bom que se diga que eu estou falando aqui há um tempão, o Sport não desistiu ainda do Alex Bruno, tá, galera? Ainda não desistiu do Alex Bruno, atacante da equipe do Asa, não desistiu, tá? E o Sport também busca, né? Dentro dessa filosofia, né? O Sport tem que contratar esse atacante e por esse aspecto, né? O Sport está buscando sim
esse jogador de referência. Que pode ser o Alex Bruno? Pode, porque o Sport não desistiu ainda da negociação. O Asa achou a oferta do Sport baixa, abaixo do que eles querem, mas também não desistiu da negociação. O negócio pode voltar a acontecer. E o outro é o Ítalo Carvalho do Paysandu, que o Sport também fez uma sondagem, uma investida em cima do atleta, que também pode ser. Mas tem outros jogadores? Tem sim. Segundo o presidente, tem 30 jogadores. Então é um jogador que não acaba mais. Então o Sport está buscando e precisa desse atacante por conta dessa situação do Yuri Castilho e do Zé Roberto. O Sport precisa de um volante? Precisa, porque todo mundo trabalha na ilha com a negociação do Zé Lucas. Então precisa de um volante, tá? Isso é fato. Precisa de um goleiro, porque o Rauch pode ser negociado a qualquer momento e só tem o Thiago Couto, quer dizer, a não ser os meninos da base aí. Então o Sport trabalha com essa condição. Já contratou o Diego Hernandes, como eu falei, o meio-campista, e já contratou o lateral Claudinho, que veio do Vitória. São os dois contratados, mais 4 jogadores. Ah, Roberto, pode contratar mais? Pode. Pode, porque na verdade o Sport vai ter um investimento de 1,5 milhão para 6 jogadores. Eu acho que dá para você contratar jogador com nível altíssimo. Jogador para chegar, botar a camisa e diga aqui que eu resolvo. É basicamente isso que eu imagino, tá? Então, nesse aspecto, tá? O Sport busca essas contratações. A propósito, o Sport emprestou ao São José o atacante Mikael, tá? Que começou até esse ano jogando com a equipe do Sport no Campeonato Pernambucano e tal. É um jogador de 20 anos, foi emprestado ao São José de São Paulo, tá? Boa sorte lá, Mikael, bom jogador, né? Entrou bem algumas vezes aqui e o atleta que pode ser um futuro do Sport, né? Com certeza, acho que o Sport tem que pensar dessa maneira, tá? Bom, tem outro assunto que aí, esse é um fato. Antes de colocar aqui um papo com o Gilmar Dalpozo, deixa eu abordar esse assunto aqui, porque está em destaque aqui, tá? Em alguns sites. Eu vou compartilhar aqui justamente o do NE45. Não, desculpa, tem um do GE aqui, tem um do GE, tá? Então deixa eu compartilhar o do GE, tá? O GE tá aqui, né? O Sport fará treino aberto à torcida antes do duelo contra o Botafogo de São Paulo. A atividade acontece em meio ao jejum do Leão na temporada e marcará primeiro contato de Gilmar Dalpozo com os torcedores desde o retorno ao clube. Quer dizer, vamos ver qual vai ser a reação do torcedor do Sport com o Gilmar Dalpozo, tá? A notícia é do Vinícius Caxangá e foi de hoje essa notícia, tá? Então, assim, o que é que o Sport quer? O Sport quer que o torcedor apoie o Gilmar. Foi contratado, mesmo sem a grande maioria da torcida rubro-negra apoiar, mas foi contratado e ele está aí e tem que receber apoio. Só que, na minha opinião, esses 2 jogos, o Sport joga 2 partidas em casa, contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto na sexta-feira e na outra rodada contra o Operário de Ponta Grossa, tá? O Operário que, inclusive, está brigando ali na parte de cima, está na frente do Sport, tá? O Operário tem 25 pontos, o Sport tem 25, só que o Operário ainda joga na rodada. Quer dizer, o Operário pode voltar ao G6, o fantasma, tá? Então, é importante realmente que a equipe do Sport, aliás, o Gilmar Dalpozo, vai sair pressionado nessas 2 partidas. Mas tem um fato aqui relevante na entrevista do Gilmar Dalpozo após o jogo diante da equipe do Criciúma. Ele falou sobre o jogo em si e tal, tudo bem, beleza, todo mundo já repercutiu, mas falar sobre a qualidade do elenco do Sport. Alguém lá na entrevista coletiva perguntou sobre a qualidade. Veja o que o Gilmar Dalpozo falou. A qualidade eu também percebi que é uma equipe que tem recurso. Por exemplo, os jogadores que entraram muito bem. Tem peças alternativas, né? Então, a gente essa semana vai fazer as melhores escolhas individuais e em plataforma de jogo também. A gente identificou desde o primeiro trabalho que nós tínhamos que competir. A Série B tem essa característica. Inclusive a Copa do Mundo também tem nos mostrado. Ontem a gente viu um jogo da Cabo Verde com a Argentina competindo. Então, é uma característica da Série B competir. Então, nós avançamos. Talvez o ponto positivo dessa equipe que no segundo tempo competiu e eu fiquei muito feliz. Agora, nós temos que jogar a grandeza do esporte, a grandeza da qualidade, nós temos que propor jogo, porque para propor jogo e construir é um desafio muito maior e é mais difícil também.
mas a partir do momento que eles me deram, principalmente essa competição aí, eu já saio satisfeito por essa atitude desses atletas. Os ajustes essa semana a gente vai fazer, é, ter um desempenho bom, se conectar com a vitória de novo, encontrar o nosso caminho para a sequência da competição. Muito bem, tá aí o técnico Gilmar Dalpozo, né, falando sobre esse momento, né, da equipe, né, que precisa se conectar, porque são 5 jogos, galera, que a equipe do Sport não sabe o que é vencer, cadê o mês de junho todinho, o Sport não venceu, então precisa voltar a vencer e a pressão vai ser gigante para o técnico Gilmar Dalpozo, que começou errado, porque ele teve 2 treinos, cara, mudou radicalmente o time para 3 zagueiros, para um meia, para 2 atacantes, quer dizer, uma coisa absurda para um treinador que chegou em 2 treinos quis mudar toda a história do esporte, não é assim. Bom, a gente vai aguardar para acompanhar de perto essa semana do esporte nesse jogo muito importante contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Deixa aqui um comentário, quem você contrataria para o time do esporte, quais são os jogadores que você acha que deve contratar. Comenta aqui, obrigado, fica na paz de Deus, grande abraço, valeu, tchau!